Boa noite, minhas queridas. Já chegou chegando, né, Bárbara? Que saudade de você, querida. Chegou cedinho, vamos aproveitar todo o conteúdo, tá muito imperdível. Se programou, isso sim. As minhas seguidoras, elas são muito organizadas. Amigas do Tempo 60 mais, boa noite. Vão chamando aí as amigas, eu botei lá no grupo, né, tanto do Telegram quanto do grupo da Bárbara, que hoje tinha live. Hoje é o encerramento da maratona sobre Alzheimer, ok? Hoje a gente vai dar fim a essa saga, esse desafio que foi escolhido por vocês em enquete nos stories. Eu cheguei à 10ª aula, depois de muita pesquisa, depois de um aprofundamento, como é que se diz assim? Acho que foi o assunto que eu mais me aprofundei para poder disponibilizar o que tinha de mais recente em termos de pesquisa para esse assunto do Alzheimer. Lembrando que estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização e prevenção do suicídio, mas também estamos no Setembro Lilás. Eu só tô com um rosinha aqui que é do câncer de mama, mas finge que é roxo, tá, gente? Que é para conscientizar que hoje, né, que esse mês é o mês da conscientização da doença do Alzheimer. Então, dá um sorrisão aí que eu vou tirar print, tá bom. Tirou? Oh, muito bem. Print foi cedo hoje, né? Você vai tirar muitos prints porque eu preparei slides maravilhosos. Aqueles slides que só eu sei fazer e que com certeza amanhã será postado conteúdo num carrossel, um carrosselzão no feed, tá bom? Vamos para os recadinhos da noite. Eu quero chamar você para o Telegram. O que tá faltando para você entrar para o Telegram? A gente já tá no 4º áudio. Eu tô lá divulgando um monte de áudio sobre o estresse do cuidador. A gente vai falar do estresse do cuidador aqui hoje. Por que vamos falar? Porque quem cuida de pacientes demenciados sofre um grande desgaste. E não só pelo trabalho que o paciente dá, mas também por conta de uma frustração, sabe? Devido a você estar ali cuidando, e o prognóstico do doente ele só vai decaindo. Isso causa, não é só frustração não, gente, é além do estresse, sabe? E principalmente eu entendo as cuidadoras familiares que passam pelo burnout. Eu já dei live sobre burnout aqui, quem quiser ver tá no meu IGTV, é só catar aí que vocês acham. No meu YouTube, no canal do YouTube também, quem quiser vai lá no meu direct. E aí eu mando por mensagem, tá? O link para vocês entrarem no canal do YouTube também. Adoro ver você dizendo sobre o que você mais tem domínio em falar. Não sei, minha filha, a gente vai caçando os assuntos quando vê, já tá falando e é assim. Eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de pesquisar diversos temas, né? E eu passo bastante tempo da minha vida estudando, lendo coisas, para poder também ter reserva cognitiva, que vai ser um dos temas aqui da aula de hoje, ok? Não esquecendo do outro recadinho, gente, o link para compra do Guia para Tratar e Cuidar de Idosos está na minha bio do Instagram. É um ótimo material para você se guiar. Quem for cuidadora familiar, quem for cuidadora profissional, é uma ótima ferramenta, tem 35 possíveis ferramentas de cuidados com os idosos. E se for da vontade de vocês, a gente pode ir destrinchando isso através de mentoria, ok? Esse livro é um conteúdo para uma mentoria incrível. Esse book vem com 2 bônus imperdíveis, que um é sobre diabetes e o outro é sobre alongamento para idosos. Você, assim, instantaneamente já pode começar a aplicar em você e no seu paciente, no seu assistido, no seu idoso, tá certo? Então, recadinhos dados, vamos para os slides. Meus slides estão incríveis, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vamos cair para dentro do conteúdo em respeito ao meu tempo, em respeito ao seu tempo. Eu quero te apresentar. Deixa eu tirar aqui. Eita. Pronto, consegui. Bem-vindos aí a mais um conteúdo.
Vocês estão conseguindo ver aí, ó, Maratona sobre Alzheimer, o gran finale. Gran finale é porque hoje é um encerramento, tá bom, gente? Hoje o nosso tema aqui vai permear tudo que a gente falar, gente. A gente vai botar em pauta a palavra prevenção. Gente, prevenção, eu descobri que prevenção é o segredo da vida. Prevenção serve para tudo, né? Para a área financeira, para a área emocional, para a área intelectual, para a área psicológica. Prevenção, gente, é você saber que você corre o risco, mas você entender que o imprevisto, ele é calculado, tá certo? Então, a agenda de hoje vai discorrer sobre prevenção, necessidade da prevenção. A gente vai falar da realidade financeira dos pacientes com Alzheimer. A gente vai falar do peso da genética em contraposição ao estilo de vida, porque muita gente acha que carregar o gene do Alzheimer é um determinante para desenvolver a doença e não é bem por aí, tá certo? Curiosidades sobre a doença, pesquisas. Eu vou trazer aí um pouco do que eu tenho falado lá no áudio do Telegram, Estresse do Cuidar, e fundamento do protocolo Recode. A gente vai dar aí um esclarecimento, tá? Sobre esse protocolo Recode do livro Fim do Alzheimer, do Dale Bredesen. Caso você tenha entendido errado, eu vou de uma vez por todas aqui deixar bem claro do que se trata o fundamento do protocolo Recode, tá certo? Então, eu quero começar essa live enfatizando, deixa eu botar aqui de novo, pronto. Eu quero começar essa live enfatizando a necessidade e o impacto da prevenção do Alzheimer. Então, acreditem vocês, se quiserem ou não. Se todos nós contribuirmos, se todos nós fizermos uma campanha de prevenção do Alzheimer, a gente consegue reduzir até 2030 em 5% os casos de doença. Gente, 5% pode parecer muito pouco, mas em números isso dá quase 200 mil casos a menos de Alzheimer. Vamos supor que eu, você e todo mundo entremos numa grande campanha de prevenção do Alzheimer. Entremos assim numa dieta, todo mundo na dieta coletiva. Sabe o que vai acontecer? Em 2030 vão ser 200 mil casos a menos. Se a gente aumenta esse tempo para 2 anos, isso caso você faça essa prevenção 1 ano. Em 1 ano já vai dar essa diferença. Se você fizer essa prevenção em 2 anos, já vai dar uma diferença aí, sobe para cerca de 2 milhões de casos a menos. Então, gente, está sendo previsto pelas pesquisas um grande boom de doença do Alzheimer. Você com certeza deve conhecer alguém que tem, você com certeza deve ter convivido com alguma pessoa que tem uma avó que teve. Eu, pelo menos, a maior parte dos meus pacientes foram pacientes com Alzheimer. O que isso me diz? Eu fiquei pensando, meu Deus, isso deve estar pior que o câncer, né? Pior que o câncer esse tal de Alzheimer. Por que tem tanta gente desenvolvendo essa doença? Né? Quem disse essa porcentagem que eu estou passando para vocês foi o doutor Marwan Sabbagh, pesquisador e escritor sobre a doença de Alzheimer. A gente tem que ter em mente que esses números, 200 mil, 2 milhões, parece pouco, gente, não é. Não é. Não são poucos casos, são muitos casos a menos, se caso a gente entre nessa campanha. Então, meu intuito aqui é contagiar vocês. Eu quero contagiar vocês com a real possibilidade de um declínio, assim, das taxas de doentes com Alzheimer diminuir. Eu vi muitos idosos com Alzheimer e os familiares sofrem demais, porque o próprio doente, ele esquece que tem, não é? Ele esquece que tem. O que a gente pode fazer pela gente e pelos nossos familiares? É isso que eu quero botar em pauta aqui hoje. O que a gente pode fazer dentro das nossas casas, no nosso dia a dia, para impactar as pessoas a ter essa consciência? Como é que a gente pode
mandar mensagens para o nosso cérebro, assim, olha cérebro, eu quero você saudável. A gente tem que falar isso para o nosso coração, a gente tem que falar isso para o nosso cérebro. Eu estou fazendo de tudo para manter você saudável até o fim de vida. Falem isso para vocês, falem isso e sejam exemplos contagiantes dentro da casa de vocês, tá certo? Eu quero ressaltar um item também financeiro, tá? Por que, Danilo, você quer ressaltar o item financeiro? Porque a maior parte dos nossos idosos vivem da aposentadoria, né? E quanto é essa aposentadoria? Gente, todo mundo deve ganhar um salário mínimo. A maioria, todo mundo não, a maioria deve ganhar um salário mínimo. E aí eu quero falar para vocês do seguinte, eu vou botar aqui um slide que vocês vão adequar, eu vou chamar de custo mensal mínimo, tá? Vocês vão adequar de acordo com a realidade financeira de vocês, de acordo com os valores da cidade de vocês, ok? Para que vocês tenham um valor aproximado de quanto custa um paciente de Alzheimer cuidado em casa, ok? Então, cuidados domiciliares de um paciente com Alzheimer. Olha só, gente. Não é barato, até porque o remédio não é barato. Olha só. Vamos começar a saga, ok? Aqui eu quero relembrar vocês sobre a doença, tá? Que surge através de um acúmulo de beta-amiloide, de alteração na proteína tal que causam os emaranhados neurofibrilares. E tanto os emaranhados quanto as placas beta-amiloides vêm de um acúmulo de inflamação corpórea, de estresse oxidativo, de glicação, de alteração na barreira sangue-cérebro, vai causando essa perda sináptica e, enfim, causando os sintomas da perda de memória, desorientação e o que a gente já está cansado de saber, a pessoa vai se apagando, tá? Se vocês tiverem por perto alguém com Alzheimer, vocês vão saber que os sintomas giram em torno, e tem que investigar, é claro, os sinais que apresentam aí a incapacidade de realizar atividades básicas do dia, como dirigir, telefonar, controlar bem as finanças, vamos falar de finanças já já, fazer compras, esquecer senhas de banco. Gente, perder-se na rua é muito comum, isso acontece muito, mas não é pouco não. Eu já coloquei um GPS no sapato de um paciente, se vocês querem saber. E não riam, porque é verdade. Guardar objetos em locais errados, causar acidentes domésticos, principalmente no que diz respeito a cozinhar, né? Não conseguir lembrar ou utilizar corretamente as palavras, a troca de uma palavra pela outra, isso é muito comum. Esquecer repetidas vezes compromissos agendados, perda de iniciativa, não se preocupar em relação a esquecimentos significantes, tá certo? E tem diversas doenças ou situações de saúde que afetam o corpo e a mente e também são responsáveis por deixar as pessoas bem esquecidas. Uma delas, gente, é a depressão. Muita gente no início da depressão começa a ficar bem confusa e a pessoa vai achando que o paciente está com Alzheimer, tá certo? Distúrbios da tireoide também podem provocar confusão mental. Deficiências de vitamina B12 e ácido fólico, lesões estruturais, hidrocefalia, tumores, distúrbios em minerais, sódio, potássio, cálcio, por isso que os check-ups são importantes. Insuficiência hepática ou renal, infecção pelo vírus HIV. Olha quanta coisa podem deixar a gente confusa aí na hora do diagnóstico, tá? Isso aqui a gente vai falar um pouco depois, mas só para vocês saberem, isso aqui eu acho tão importante, ó. A baixa atividade intelectual pode aumentar o risco em 60%. Aumenta a chance de você ter Alzheimer em 60%. É muita coisa, gente. Olha aqui a depressão. A depressão ganha disparado, ó, aumento de risco em 90% de você desenvolver a doença de Alzheimer. Mas isso a gente vai voltar a falar disso. Aqui que eu quero chegar. Olha aí.
Realidade financeira de cuidar de um paciente com Alzheimer em casa. Então, eu listei aí algumas situações que tem... o paciente geralmente tem um plano de saúde, tá vendo? O paciente geralmente, se for muito velhinho, a gente pede para a pessoa ir na casa, consulta médica domiciliar. Às vezes o plano não cobre. E aí a gente pede para o geriatra, gerontólogo, ir na casa fazer uma avaliação. Fraldas. Olha só quanto se gasta com fralda, dependendo da sua cidade, isso aqui pode variar bastante, tá vendo? 250 a 450 reais, só com fralda. Isso aqui é no final. Alimentação por sondas, isso aqui é para quem já está no nível avançado da doença, tá? Geralmente os pacientes com Alzheimer morrem de desidratação e infecções, tá? Repetidas. Medicação, gente, aquele adesivo, o Excelon, ele custa 600 reais. Se com sorte você conseguir um desconto no laboratório, você consegue ele a 400 reais, tá? O Donepezila e outros, o Memantina, deve custar em torno aí dos 200. Cuidador em casa num turno só, isso eu quis diminuir, tá, gente? Porque tem casa que tem circuitos de cuidador, 3 cuidadores se revezando. Mas vamos supor que a pessoa não tenha condições, ela bota só um cuidador em casa num turno. Ou, de repente, tem alguém que ajude a cuidar da família, tá? Isso gera um gasto, um investimento aí em torno de R$ 1.300 a R$ 2.500, dependendo da cidade onde você mora. Eu sei que São Paulo paga muito bem, né, Bárbara? O cuidador. Aqui no Rio também. Tem estados que pagam menos. Tem estados que valorizam mais. Agora, vamos supor que você decida colocar você, né, entenda que você não vai conseguir cuidar desse paciente em casa e escolha colocar ele num asilo ou numa instituição de longa permanência, que a gente chama de LPI. Eu não gosto dessa palavra, não. Você vai gastar em torno de R$ 2.200 a R$ 7.000. Aqui em Teresópolis está em torno de R$ 5.000 a LPI, tá? Fisioterapia motora de 300 a R$ 1.000, dependendo de quantas sessões você faz por semana, ok? A minha paciente gastava isso aqui, por mês, R$ 1.000. Custo mensal mínimo, aproximadamente no total, R$ 3.000. Agora fala para mim, quem tem R$ 3.000 todo mês para dar? Gente, tem família que é abastada, tem família que vai ter, mas eu não quero trabalhar aqui com a exceção da regra. Eu quero trabalhar com vocês aqui a maioria brasileira, se tem R$ 3.000 para dar. Em torno de... Isso aqui foi um cálculo por baixo. Tá certo? Então, esse foi o custo mensal mínimo, para vocês terem uma ideia de quanto é custoso ter essa doença. Você vai querer ter? Se você pode prevenir, você vai escolher prevenir ou vai escolher correr o risco de ter? É isso que eu quero saber de vocês hoje. Tá entendendo? Então, eu quero impactar vocês para essa real necessidade da prevenção. Seja por que motivo for, seja financeiramente, seja mentalmente, seja sofrimento para o familiar, alguma escolha você vai ter que tomar hoje para poder começar a partir de agora essa prevenção contra o Alzheimer. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que falar aqui é o peso da genética. Gente, vocês não estão condenados a desenvolver a doença caso vocês carreguem o APOE4. Danile, já está confirmado que eu tenho o gene. Ok. Isso não significa dizer que você vai desenvolver a doença. Então, assim, o que eu quero dizer aqui para você? Que o Alzheimer é uma doença ligada ao estilo de vida. Bota isso na cabeça de uma vez por todas. O Alzheimer é uma doença do estilo de vida, assim como o colesterol, assim como doenças cardiovasculares, assim como a obesidade. O certo seria que você sentasse na cadeira do médico, o médico te falasse assim, ok, você está com colesterol alto, vamos mudar seus hábitos de vida, vamos mudar seus hábitos alimentares, vamos mudar seus hábitos de movimento. Não é sair te dando um comprimido. Ah, você está com colesterol alto, toma aqui uma estatina.
Não acredito que seja assim que você trate. Ah, você está obeso? Vamos lá para a cirurgia que eu vou tirar seu estômago. Calma, calma, isso aí é em último caso. Por isso que eu estou te falando. A terapia medicamentosa, ela é a cereja do bolo. Ela não é o bolo inteiro. Entende? Então, assim, a genética, ela aumenta as chances de você manifestar, mas ela não é um fator determinante. Ela não é um fator determinante. O que eu quero dizer para vocês? Que isso vai depender do seu hábito de vida e o ambiente onde você vive. Isso vai determinar se isso será um gatilho ou não para a manifestação do gene. Tá mais que comprovado isso. Ok? A partir de hoje, vocês vão até estudar um assunto que eu botei aqui na pauta. Estudem sobre epigenética. Danile, o que é epigenética? Estudem. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Porque você não está condenado, caso carregue um gene, a desenvolver a doença, porque dependendo da maneira que o seu corpo transcreve esse código genético, o gatilho serão exatamente essas escolhas sobre os seus hábitos de vida. Tá certo? Então, o que eu quero salientar aqui para vocês também? Que essa doença, ela está tendo um período cada vez maior, ou seja, um paciente com Alzheimer, quando ele descobre, quando ele tem o diagnóstico, ele pode viver de 3 a 20 anos aí com a doença. Olha que sofrimento, gente. Vai se arrastando, aquilo vai se arrastando, e não é um sofrimento só para o paciente. Entende? É um sofrimento para os familiares também. Inclusive, e muita coisa para os familiares também. Então, hoje em dia, os idosos acometidos com essa doença, eles eles vêm a óbito através de infecções, né, como eu falei, e desidratação, tá? E, assim, gente, é muito triste o familiar, né, testemunhar essa deterioração da saúde desse ente querido, desse idoso que ele está cuidando. Apesar de todo o esforço, né? Aí que aparece o burnout, que você não aguenta lidar com tanto sofrimento e tendo que ver aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho um slide para mostrar aqui para vocês. O slide 7, não, desculpa, o slide 4 e o slide 5. É isso mesmo? Ah, já falei, né, sobre os sinais e sintomas. Entende, gente, como é triste para o cuidador? Então, mais uma vez eu pergunto, vocês vão querer ter essa doença ou vocês vão estar comigo na campanha para prevenção dessa doença? Falem para mim. Eu espero que vocês escolham a prevenção, tá certo? Aqui, momento curiosidade da live. Tem 2 momentos de curiosidade hoje e a primeira curiosidade é a seguinte. Vocês sabiam que as placas beta-amiloides, elas existem em pacientes mesmo sem a doença? Você sabia que em autópsias, em pacientes de 40 anos, foi achada as placas amiloides? Elas se desenvolvem, você querendo ou não. Só que qual é a diferença, né? Já fizeram autópsias em idosos com doença de Alzheimer e idosos que em nada tinham comprometido a inteligência deles. E nos dois foi constatado, só que a diferença é assim, pessoas que não desenvolvem a doença, elas têm poucas placas amiloides. E pessoas que tiveram diagnóstico de doença de Alzheimer tinham muita, mas muita placa amiloide, muitos emaranhados neurofibrilares. Então, essas alterações, elas na doença de Alzheimer, elas ficam muito visíveis. Por isso que os exames de neuroimagem, cada vez mais, estão muito específicos, assim, tá dando para ver. Antigamente não dava para ver, né? Hoje em dia, com a tecnologia, tudo é possível. E aí é muito visível as placas beta-amiloides em exames de neuroimagem. É muito interessante isso, né?
Agora vamos voltar lá para o estilo de vida que eu estava falando, que a doença de Alzheimer é totalmente conectada com o estilo de vida da gente, né? Assim como as doenças cardiovasculares, assim como as doenças crônicas, assim como obesidade, assim como o colesterol alto. Eu preciso chamar vocês assim para a responsabilidade de cada um de vocês. Eu quero chamar vocês para uma reflexão, porque eu ando fazendo essa reflexão também, e a gente, assim, nós somos seres individuais, mas também somos seres coletivos. E nesse ínterim de sermos seres coletivos, como que vocês estão influenciando a casa de vocês? Como é que vocês estão influenciando a família de vocês, os filhos de vocês? Por quê? Porque é através dos nossos hábitos de vida, é através dos nossos hábitos alimentares, de exercício, a gente acaba emanando para as outras pessoas, é automático. Gente, eu já fui muito egoísta, mas é muito egoísta mesmo, a ponto de falar assim, eu vou cuidar de mim, o resto que se lasque. Mas você, querendo ou não, você é um exemplo ambulante. Vide aí as mídias sociais, todo mundo fica vendo a nossa vida passar diante dos stories. Nós somos impactados o tempo inteiro. Imagina dentro da sua casa, que você tem seu marido, você tem seu filho. Gente, a gente compartilha dos mesmos hábitos. É quase impossível você não compartilhar um número significativo de hábitos com outras pessoas. Então, chama a responsabilidade para si. Como é que você está impactando? Fala para mim. Então, se você decide começar um exercício, se você decide começar uma nova escolha, se você decide... Tudo bem, tem gente que não vai querer, mas entenda, a pessoa do seu lado, querendo ou não, você está transmitindo uma mensagem. A pessoa do seu lado, querendo ou não, você está transmitindo uma mensagem. E pessoas que convivem na mesma casa impactam de uma forma que a pessoa fica com 6 vezes mais risco de desenvolver a doença. Entenda bem, se você tem maus hábitos alimentares, de movimento, relacionamentos sociais, você impacta em 6 vezes aqueles fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Então, qual tem sido a sua parcela de contribuição nesse sentido? A gente tem sim responsabilidade, gente. Nós somos seres coletivos. Eu não sou perfeita, não estou aqui cagando regra dizendo que eu não como carboidrato, eu sou toda saudável. Não. Um dia de cada vez eu vou implementando coisas que... Porque quando você fica consciente de uma coisa, quando você fica sabendo de alguma coisa, não tem como você desver. Por isso que ser burro é uma zona de conforto maravilhosa. Ser burro no sentido de ser ignorante, né? De você ignorar o fato. Agora, quando você adquire aquele conhecimento, não tem como você desver. Não tem como você tapar o olho e falar assim, não, carboidrato está tranquilo, vamos comer glúten, uhul. Não tem. Você automaticamente, quando adquire conhecimento, você vai fazendo novas escolhas. Você vai fazendo novas escolhas e cada escolha é impactante não só para você. Tá certo? Então vamos combinar assim que você vai ter consciência de que a sua escolha impacta não só você, mas todo o seu entorno. Então vamos fazer melhores escolhas? Eu não tô falando para você, faz aí a dieta anti-Alzheimer. Não tô falando isso. Mas todo o meu trabalho nessas 10 aulas da Maratona sobre Alzheimer foi para te falar que prevenção é o melhor negócio para tudo. Para a sua saúde financeira, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Em qualquer área da sua vida você tem que ter reserva. E aqui no Alzheimer você tem que ter reserva cognitiva. Ajuda teu cérebro, mano, porque no futuro tu vai agradecer. Eu já falei da contribuição, né? Já falei para vocês estudarem sobre epigenética, que vocês vão entender que os hábitos de vida são um gatilho para manifestação. E eu quero falar que tem uma história. O meu público é todo feminino, basicamente. Tem homem também, mas a maioria é mulher. Tem uma história que o Alzheimer, ele representa um risco aumentado de desenvolver mais em mulheres, tá?
Aí você vai me falar assim, pô, Danile, caramba, isso é verdade? Gente, sinto muito lhe dizer, mas é verdade. E não é só porque tem mais mulheres idosas, não. Porque tem mais mulheres do que homens e as mulheres vivem mais do que os homens. Não é só por isso. Já foi feita uma análise proporcional e para cada 60 mulheres, 40 homens são afetados pela doença de Alzheimer. Cada 60 mulheres, 40 homens manifestam a doença. Tá certo? Só que não tem estudos que comprovam por quê. Tá? Tudo nos diz que tem alguma coisa aí relacionada com o hormônio, no caso das mulheres, o estrogênio. Mas eu não posso afirmar e eu não vou aqui afirmar uma coisa que eu não sei para vocês, tá? Uma coisa que não é confiável. Então, mulheres, abre teu olho. Acontece mais com a gente do que com a marada aí, tá certo? Eu acabei de falar de reserva e no termo aqui, no caso do Alzheimer, a reserva importante de se manter é a reserva cognitiva. A de saúde também, mas a cognitiva, ela é de fundamental importância. E por que eu estou te falando isso? Eu te botei aqui o slide onde fala que baixa atividade intelectual ou baixo estudo aumenta em cerca de 60% o risco de você desenvolver Alzheimer. E eu quero te dar um exemplo aí de força e de garra de um cara que todo mundo conhece. Quem não conhece aqui o Oscar Niemeyer? Quem não conheceu o Oscar Niemeyer? Gente, ele foi um ser longevo, ok? E nos seus 102 anos, pasmem se quiser, 102 anos, ele tinha aulas no apartamento dele de filosofia e de física. Ele não parou, gente, nem quando ficou bem velhinho, ele não parou um segundo de estimular o cérebro dele. Então, por que tu tá aí parado no tempo? Cara, eu conheci uma cuidadora que ela falou pra mim que trabalhava na área há 20 anos. E aí, fez curso de atualização? Não. Entrou para uma faculdade? Não. O que você está estudando? Nada, eu tô querendo outro emprego. Mas ué, você tem 20 anos de carreira, você vai conseguir facilmente outra vaga. Não, tô correndo atrás. Sabe por quê, gente? A cuidadora hoje, ela tem que ter toda uma noção sobre doenças, tem que ter um olhar científico, tem que ter um olhar holístico, multidisciplinar para cuidar. Hoje ninguém está mais aceitando só a pessoa que tem o dom, que nasceu com a intuição, não. Você tem que ter habilidade, você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento. As famílias estão muito exigentes hoje em dia. Então ela estava ali almejando uma vaga de trabalho e eu falei, desculpa, você vai ter que se atualizar. Porque hoje, se existem novas doenças, se tratam de novas doenças, gente, é inimaginável como ser cuidadora antigamente é diferente de como ser uma cuidadora hoje, tá certo? Sejam bem-vindos aí, tem uma galera entrando, Tati Medeiros, boa noite, Jana, seja bem-vinda, querida, obrigada por ter entrado no canal lá do Telegram. Vamos aí com tudo, amanhã eu vou lançar o 5º áudio para a gente fazer mais reflexões. E quem não tiver no canal do Telegram, entra lá para a gente bater um papo e poder compartilhar experiências. Agora eu quero falar da solidão, tá, gente? Por que, Danilo, que você vai falar da solidão? Gente, os efeitos da pandemia sobre os idosos. Esse foi um dos efeitos mais devastadores que eu já vi na vida. Muitas cuidadoras dentro dos grupos falando, Danilo, eu não sei o que fazer. O meu paciente mora sozinho, ele tá numa depressão. E assim, gente, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não é psicóloga. E muitas vezes a gente realmente não sabe o que fazer, sabe? Acredito que não impactou, né, só os idosos, está um boom aí de ansiedade, depressão, acredito que mais futuramente outros transtornos cognitivos e transtornos mentais vão vir à tona, mas os idosos, eles sofreram muito porque eles foram alijados, eles né, grupo de risco, não podia sair na rua, não podia ir no mercado, não podia andar de ônibus, não podia passear e os familiares não podiam visitar aquela coisa, enfim.
A solidão é um sentimento que foi aumentado aí em escala durante a pandemia. E ela está relacionada a sérios prejuízos cognitivos e, de um modo geral, à saúde integral do ser humano, tá? O que acontece? A solidão, ela afasta a pessoa do convívio social, ela afasta a pessoa da maior fonte de estímulo mental que existe, que é o contato e o diálogo com outras pessoas. Tá certo? Então, a ausência desse estímulo tão importante, ela causa preocupação, né? É um fator de grande risco aí para desenvolver a doença de Alzheimer. E em pesquisas eu consegui dados de 2013, que a porcentagem de idosos no Brasil que moram sozinhos é de 14%. Danile, o que representa esse número? Calma, eu vou explicar. Em 2013, eu não sei dados atuais, tá, gente? Mas em 2013 já existiam 2 milhões de idosos que moram sozinhos. Ou sozinhos, ou a cuidadora vai lá, passa um tempo com ele e depois volta para casa. Então, imagina que você soma solidão. Junto com a solidão vem o sedentarismo, que é outro fator de risco para Alzheimer. E junto com o sedentarismo vem a depressão. Olha que tríade perfeita para declínio cognitivo. E as cuidadoras, gente, não tem muito o que fazer. A gente tem um limite até onde pode ir, até onde consegue estimular um paciente com esse quadro. Às vezes precisa de uma intervenção médica, uma intervenção de um profissional gabaritado. E nem sempre a família tem essa possibilidade. Eu, inclusive, gente, por conta de solidão, eu já presenciei num trabalho que eu tinha no Rio de Janeiro, eu presenciei o suicídio de uma idosa. Eu estava trabalhando no condomínio e eu só escutei o barulho, um barulho grande, forte. Quando eu fui olhar na janela, era uma idosa que tinha se jogado do 5º andar de um prédio. E a gente ficou sabendo que a história dessa idosa era a história de uma idosa que não queria se mudar para a casa da filha dela. A filha dela quis tirar ela do ambiente dela para prestar melhores cuidados. E a filha dela entendeu que de longe ela não poderia prestar esses melhores cuidados. Então ela fez com que a mãe viesse morar com ela. Só que a própria filha, ela não tinha como cuidar, ficar presente com essa mãe dentro de casa, porque ela trabalhava, o marido trabalhava e todos saíam para trabalhar e ficava só a cuidadora, não sei se era uma cuidadora ou uma doméstica, dentro da casa. E poucos dias depois da mudança, ela só esperou a filha e o marido da filha saírem para trabalhar para poder se jogar da janela. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo o melhor para aquele idoso, sem analisar as diversas situações e possibilidades que pode se fazer, né, para não tirar o idoso do que ele acha ideal para ele. Ele também tem que ter voz, né? Ele tem que ter voz dentro dos cuidados. A gente não tira a autonomia e independência do idoso assim. Eu entendo essa filha também, sinceramente eu entendo, porque a gente quer proteger, a gente quer cercar, a gente se vê acuada e tem que tomar uma decisão porque a vida continua. Mas foi muito triste de testemunhar aquilo. Eu acredito sim que ela deve ter vindo de um quadro de saúde mental em piora, né? Depois foi confirmado que ela tomava alguns remédios, mas que ela se encontrava em estágio controlado. Então, gente, muito cuidado com as nuances da depressão, porque de uma hora para outra, essa depressão pode, sair totalmente do nosso controle, tem que ter um acompanhamento muito de perto. Eu já sofri depressão, eu já tive 3 episódios, minha mãe, tadinha, minha mãe tem que ser canonizada, porque eu me lembro na época que o meu padrasto falava que o grande medo dele era eu voar pela janela do 9º andar. Eu me lembro disso até hoje.
porque é inesperado o comportamento de uma pessoa depressiva, tá? Estando ela medicada ou não, sob controle ou não, tá certo? Então fica aqui o meu apelo. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, que eu tô falando dos fatores de risco. Imagina, tá, gente? Tem uns comentários aqui que eu vou olhar depois, tá? É da Bárbara. Manter a cabeça ocupada com atividades prazerosas faz muita diferença. Sim! Isso aí a gente vai mandar bem daqui a pouco aí nos estímulos cognitivos, né? Que você é expert, é demais nisso. Mas imagina a sinergia desses fatores de risco junto com o fator genético. Imaginaram? Fator de risco genético junto com fator de risco ambiental e de hábito de vida. Isso é como se fosse o estopim da bomba e o fósforo. Tá certo? Então você não vai juntar o estopim da bomba com o fósforo, porque vai dar um boom sem noção, sem controle, né? Então, você sabendo que tem o fator genético para a doença de Alzheimer, você vai adequar o seu estilo de vida para quê? Para que esse gatilho não manifeste a doença, tá? Então, culturalmente, o que nós devemos evitar? A terapia medicamentosa. Não vá aceitando aí, diante dos seus check-ups, qualquer terapia medicamentosa, principalmente se tratar de colesterol, risco cardiovascular, doenças de estilo de vida, assim como a doença de Alzheimer, tá certo? Tem uma máxima que eu carrego comigo, que eu quero que vocês carreguem com vocês também. Anotem aí e botem na tela do celular, na tela do computador. Se faz bem ao coração, faz bem para o cérebro, tá certo? Se faz bem ao coração, faz bem para o cérebro. Aí você vai falar, pô, Danilo, mas como assim, né? Dá um exemplo aí. Se faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Ok, pode ser um exemplo muito simples. O que te faz feliz? Namorar. Eu amo meu marido, gosto de namorar, gosto do meu namorante, meu namorado, sei lá como é que você chama, seu parceiro. E aquilo te causa uma felicidade, tá certo? Então, se faz bem pro seu coração, faz bem pro cérebro. A Danilo me falou que ela faz caminhadas e isso faz super bem pro coração, né? Exercícios cardiorrespiratórios. Se faz bem ao coração, faz bem pro cérebro. Já que a gente está falando de doença de Alzheimer, a gente tem que fazer de tudo que faça bem para o coração e para o cérebro, tá certo? A gente pensa com os dois, isso aqui está interligado, tá? Eu considero dois cérebros, que a gente pensa emocionalmente e pensa racionalmente também, né? E culturalmente, o que a gente deve apoiar? Primeiro lugar, check-ups regulares. Quanto mais cedo você souber do que você tem, melhor para o tratamento. Segunda coisa, prática da espiritualidade. Gente, base espiritual é saúde. Base espiritual é saúde. E eu tô falando de uma espiritualidade aqui que é independente de religião. Eu não tô aqui falando para você ter dogmas. Não, eu tô falando para você ter espiritualidade. São filosofias de vida que fazem bem para você. Tá certo? Acreditar aí que tem um algo maior que nós, que rege todo esse cacete, esse mundo inteiro, esse universo todo. É uma energia aí que eu não sei te explicar. Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque a prática da espiritualidade, ela te dá um sentido de vida, que a Bárbara vai entender muito bem o que eu tô falando, que é o Ikigai, né, dos japoneses, e ela vai te dar resiliência, aquela capacidade de tu cair, levantar, seguir em frente, cair, levantar. Por que eu tô te falando isso? Eu quero que você faça de tudo para você manter sua saúde mental em dia. E a saúde mental, ela depende exclusivamente do seu sentido de vida e da sua resiliência. Entenda isso de uma vez por todas. Tá?
Ah, Danile, mas o que é Ikigai? Cara, eu vou resumir numa frase o que é Ikigai. Ikigai é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. E olha, não precisa ser um sentido de vida muito complexo, não. Pode ser, cara, pode ser molhar minha plantinha, cuidar da minha horta, cuidar do meu neto, cuidar da minha comunidade. Você ficar responsável por alguma coisa, escrever um livro, sei lá. Por que você acorda todas as manhãs? E resiliência se trata da capacidade de iniciar, perseverar, com objetivos e metas ao longo da vida. Tá certo? A gente precisa de resiliência para ter uma vida longeva. E aí, você quer viver até quantos anos? Fala para mim. Você acha que você vai chegar aos 100? As pessoas centenárias, gente, elas tiveram muita resiliência para chegar até lá. Não é pouca, não. Resiliência em todos os sentidos, física e mental. Então, essas três capacidades, esses três domínios, a prática da espiritualidade, sentido de vida e resiliência, é o que você encontra geralmente em pessoas felizes, em pessoas abertas à aprendizagem. Você encontra isso em pessoas de bem, que se relacionam bem com outras pessoas e que procuram continuar a vida através de uma reflexão. As pessoas estão vivendo muito naquele piloto automático, sabe? Não, você precisa de momentos de reflexão para saber o que é que você está fazendo e que direcionamento você vai tomar. Tá certo? Isso faz parte desses três domínios que você tem que ter da prática da espiritualidade. Sentido de vida, resiliência, reflexão. Tá certo? Combinado? Combina comigo aí que você vai ter uma saúde mental melhor, porque você vai praticar esses três domínios da vida. Segundo momento curiosidade da live. Gente, já falei do primeiro momento curiosidade, que foi sobre as placas amiloides, que a gente tem. Você pode ter ou não doença cognitiva e no final da sua vida, se for feita uma autópsia no seu cérebro, você vai encontrar placas amiloides. Só que quem tem a doença encontra em grande quantidade, tá certo? Segundo momento curiosidade. Eu acho que vocês vão responder porque eu já falei disso aqui. Vocês sabem qual atividade que exige mais do nosso cérebro? Eu já falei isso aqui na live. Eu acabei de falar porque eu falei da solidão, né? Eu falei da solidão e aí vocês já entendem que a socialização é a atividade de mais complexidade para o nosso cérebro. E até mais complexo do que palavras cruzadas, por exemplo, tá certo? E vocês sabem por quê que a socialização é um ato extremamente complexo para o nosso cérebro? Porque, gente, veja bem, uma conversa, assim como eu tô aqui tendo com vocês, eu tô batendo um papo, né, sobre o Alzheimer. Uma conversa, ela exige que você tenha atenção, ela exige que você tenha memória, ela exige que você tenha julgamento, ela exige que você tenha orientação e ela exige que você tenha empatia, tá certo? E agora imagina isso se você tá numa roda de amigos, né? Se é um diálogo entre várias pessoas. E aí isso né? Seu cérebro é muito mais exigido, tá certo? Então por isso que a socialização é a atividade mais complexa para o cérebro. Isso é um exercício para você ter reserva cognitiva. Por isso que a gente fala de ter bons relacionamentos, boas amizades, convívio social. E por isso da solidão ser um fator de risco extremamente grande para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, tá? E agora faz muito sentido para mim uma das frases famosas do Albert Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ele também diz, que é uma frase também muito, muito famosa, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu tô com um slide aqui, no final vou mostrar para vocês se vocês quiserem tirar um print da tela ou anotar, tá certo? A imaginação é mais importante que o conhecimento e a mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original, ok? Agora vamos falar de uma coisa que eu venho falando lá no grupo do Telegram. É uma coisa meio chata, mas é importante a gente falar, que é sobre o estresse do cuidador. Vocês já imaginaram cuidar de um paciente demenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Conta pra mim se vocês já imaginaram isso na mente de vocês. Quando eu dei a live sobre burnout, eu falei sobre essa relação do cuidador com o dano colateral de cuidar. Isso já está mais que comprovado. E os cuidadores profissionais, eles têm uma diferença aí que eles podem voltar para casa, que eles vão descansar no seio familiar deles lá. E o cuidador familiar, ele não tem essa opção, a não ser que ele tire férias, a não ser que ele se planeje para poder viajar, a não ser que ele tenha uma família que apoie ele em todos os sentidos, e aí ele possa se ausentar para poder fazer as coisas pessoais da vida dele. Mas caso contrário, gente, total. É isso mesmo, Bárbara, tem que ter muita paciência e respeito. Muita paciência e respeito, dignidade com a pessoa idosa, né? Então, fica aqui, eu quero deixar aqui o meu apelo, de verdade, porque eu convivi com famílias que passam por esse problema, né? E eu quero me solidarizar com todas as famílias que têm pacientes com Alzheimer. Eu quero deixar como é que fala assim? Eu queria pedir com muito carinho que eles prestassem atenção. Que eles prestassem atenção na saúde, na própria saúde. Que eles prestassem atenção ao próprio convívio familiar, ao próprio convívio social. Porque eu vejo muitos cuidadores se isolando. A Bárbara está falando, quando fui cuidadora familiar, até nas minhas férias eu levava o meu avô. Você acredita? Claro que eu acredito, te conhecendo do jeito que eu conheço. Com certeza. É muito sua cara fazer isso. Óbvio. Não sei se é por conta de não ter confiança de delegar a tarefa ou função, ou porque realmente você queria estar por perto. Acredito que seja a segunda opção, né? Então, cuidadoras, procurem ajuda se for o caso. Tentem dividir as tarefas, descansem, reconheçam o limite de vocês. E sendo inviável fazer isso sozinho, contrate cuidadores. E se você não puder contratar cuidadores, faça um plano B. Faça um plano B. Tem sempre alguém que a gente pode contar ou alguém que a gente pode treinar para ficar no nosso lugar, nem que seja por um tempinho. Se caso vocês entendam que você não pode oferecer os melhores cuidados, coloca numa casa de repouso que seja digna, humanizada. Conheça bem você próprio, conheça você mesmo, conheça bem a doença, porque a fase final dessa doença não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que consegue testemunhar, não. É muito triste. A pessoa fica acamada, volta pro modo fetal. A pessoa não consegue se alimentar mais. Você vê a pessoa se alimentando por sonda, vê a pessoa desidratando, vê a pessoa definhando. Gente, eu mesma não tenho estômago. E olha que eu só cuidei de pacientes com Alzheimer. Mas cuidei de pacientes com Alzheimer no estágio inicial a moderado, intermediário. Eu cheguei a pegar uma paciente que ela ficava mais deitada do que em pé, que ela já não tinha mais interesse em fazer nada, estava comendo tudo pastoso. A evolução daquilo, eu não sei se eu teria estômago para ver. Então, se você tiver que fazer essa escolha de, não, eu vou botar numa casa de repouso porque eu não aguento ver meu familiar se apagando, indo embora aos poucos, tome essa decisão, você não está abandonando. Pode ficar tranquilo, você não está abandonando. Você está se reconhecendo que é até onde você pode ir.
E nisso você tem o meu apoio. Conte comigo nessa trajetória. Tá certo? Agora, gente, vamos voltar aqui um pouco lá para o protocolo Recode, mas antes deixa eu mostrar uns slidezinhos para vocês entenderem. Ai, desculpa. Para vocês entenderem um pouco dos fatores de risco e da reserva cognitiva. Eu falei da realidade financeira. Eu queria mostrar isso aqui, ó, tá? Aumento de risco para desenvolver doença de Alzheimer. Eu falei da baixa escolaridade, né? E falei da... Foi o quê? Depressão. Olha aqui, 90%. Acho que dá para ver, não dá? Agora, se você tiver diabetes, que existe um surto de diabetes entre os nossos idosos, aumenta em 39%. Hipertensão, então, acho que todo mundo tem. Todo mundo toma remédio para pressão, 60%. Obesidade na meia-idade, 60%. Olha só. Fatores de risco, gente. Tabagismo, quase 60%. Sedentarismo, olha aqui. Então, os idosos que ficaram muito sozinhos durante essa pandemia desenvolveram isso. Tá vendo? Isso aumenta e muito. Por que as pessoas idosas estão tendo declínio cognitivo? Por causa disso aqui. Solidão causando sedentarismo e depressão. Preste atenção, gente. É efeito cascata. Agora, dicas incríveis para se ter reserva cognitiva. Olha aqui. Fazem parte do aprendizado ao longo da vida e aumentam a reserva cognitiva. Participação em atividades sociais, como grupos de idosos. Voluntariado. Isso aqui dá uma paz no coração, gente. A gente vê que está fazendo bem para alguém. Fala a verdade. Aulas de música e dança. Gente, que gostoso. Musicoterapia. Chama o idoso para dançar, gente. Eles adoram, eles relembram do passado, contam histórias pra gente magníficas. Aprender outro idioma. Isso aqui é um desafio, hein, gente? Isso aqui causa novas redes neurais, o cérebro fica tinindo. Aprender e praticar artes plásticas, como a pintura. E quanto ao uso das novas tecnologias, sim, aconselho as cuidadoras a introduzirem aulas sobre novas tecnologias como redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eles exercem algum efeito protetor nas funções cognitivas dos idosos? Parece que sim, não, sim, com certeza. Com certeza. Cuidadoras, vocês podem dar aula de inclusão digital. Por favor, oportunidade aí, ó. Vamos revisar como é que previne a doença de Alzheimer? Ó, alimentação, atividade física, reserva cognitiva, sono, vida social e lazer, prevenção do tratamento da depressão, evitar substâncias tóxicas e medicamentos e evitar traumatismo craniano, além de preservar a saúde cardiovascular. Então, se quem quiser esse slide aqui, eu posso mandar depois, tá? O que a atividade física faz? Ela combate a inflamação, o estresse oxidativo, o risco cardiovascular, ela preserva o hipocampo e a plasticidade neuronal, exposição solar, porque a atividade física feita na rua deixa a vitamina D lá no alto, e contato social, redução do estresse. Quer dizer, só maravilhas, ok? A alimentação na prevenção do Alzheimer, ó. A alimentação, quanto mais nutrientes bons você consumir, mais você vai evitar o estresse oxidativo, você vai evitar a inflamação, você vai controlar os níveis de açúcar e insulina, você vai combater a obesidade e vai estar consumindo Smart Nutrients, que são aqueles nutrientes que falam assim, eu não sei te dizer, Smart é esperto. São nutrientes bons, tá? O que a gente tem que diagnosticar e tratar para parar de ser um risco aí para a doença de Alzheimer? Se constatou depressão, vamos cuidar. Insônia, também. Deficiência hormonal, excesso de ferro, tabagismo e álcool. Tudo isso causa estresse oxidativo, tá certo? O que causa glicação? Glicação tem a ver com glicose, tá, gente? Obesidade e falta de vitamina.
Diabetes também. O que causa inflamação? Dislipidemia, hipertensão e síndrome metabólica. Tudo tem a ver aqui, ó, com Alzheimer, com risco para Alzheimer. Gente, e por último eu quero deixar uma frase. Essa frase aqui vocês têm que guardar. Olha lá, se faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação te leva além, tá certo? O céu é o limite. E a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a live essa live girou em torno do quê? Da prevenção. Prevenção serve para tudo na vida. Você pode aplicar nas finanças, você pode aplicar nas suas emoções, você pode aplicar no seu intelecto, você pode aplicar na vida sentimental, você pode aplicar em tudo, gente. Prevenção nunca será demais. Tá certo? E o que eu estava falando mesmo? Eu estava falando sobre o protocolo Recode, né? Por quê? Porque quando a gente estava falando do livro O Fim do Alzheimer, pode ter ficado alguma confusãozinha, porque eu falei de suplementação. E quando a gente fala de suplementação, fica parecendo que a suplementação é o segredo, né? É uma coisa que vai curar a doença de Alzheimer. E não foi isso que eu falei. Tá certo? É de fundamental importância que você faça essa suplementação sim, para reverter e para prevenir o declínio cognitivo, mas eu não disse em momento nenhum que a suplementação alimentar era a cura do Alzheimer. Em momento nenhum. Durante essas 10 aulas que eu dei aqui na Maratona sobre Alzheimer, gente, pelo amor de Deus, para quem sabe ler, o pingo é letra. Vocês revejam as aulas novamente para saber o que eu estou falando. Diferentemente disso, eu falei que os estudos e pesquisas do Dr. Dale Bredesen, do autor do livro O Fim do Alzheimer, o que ele propõe é uma suplementação individualizada, totalmente personalizada, após uma análise médica rigorosa e com acompanhamento. Foi isso que eu falei. Isso sim é extremamente benéfico. Vou repetir. O Dr. Dale Bredesen, com o protocolo Recode, propôs que se faça uma suplementação individualizada e personalizada após uma análise médica rigorosa e com acompanhamento do médico, um profissional da nutrição, quiçá um coach de saúde, para entender a dinâmica do protocolo Recode, que é extremamente recente, é extremamente novo esse estudo. Tá certo? E depois do Fim do Alzheimer, eu li um livro do Dr. Leandro Minozzo, tá? E também um super especialista aqui do Brasil sobre a doença do Alzheimer. E ele constatou dentro da clínica dele que aconteciam 3 coisas muito comuns e que eu vou te dar de dica para que você preste atenção no seu consumo alimentar, tá? Dentro dos seus hábitos alimentares. A primeira delas é o baixo consumo de proteína. O que você tem que saber sobre isso? Que a gente tem que consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então tem muita gente que faz aí umas dietas malucas, eu sou vegetariana, eu sou não sei o quê. Gente, quem consome baixo nível de proteína tem perda de massa e força muscular, com risco de ter sarcopenia. Vocês cuidado com isso. Preste atenção. Pode ter piora cognitiva, insônia e risco aumentado de depressão. Eu não sei se vocês comem carne, tá, gente? Mas os nossos ancestrais comiam muita carne. Eu faço o que é de origem. Se os meus ancestrais comiam, caçavam o bicho, matavam o bicho e comiam, geralmente era só isso que eles comiam, antes de saberem agricultura, plantar tubérculos e tudo mais. Vamos pesquisar aí, hein, gente. A segunda coisa que aconteceu muito no consultório do Dr. Leandro,
Pessoas que não gostam de comer peixe. Pessoal, o peixe tem o famoso ômega 3. Você vai falar, Danile, mas eu só conheço o ômega 6. Ômega 3 é o cara, é a gordura boa, anti-inflamatória do organismo. O ômega 3, em relação ao ômega 6, ele tem que estar sempre em alta, ele tem que estar sempre maior, tá? Porque, por exemplo, peixes que tenham muito ômega 3, salmão, sardinha, arenque, atum, são peixes fáceis de encontrar relativamente. E o que acontece? Ah, Danilo, eu não gosto de peixe. Então você vai ter que suplementar. Porque ele é um ótimo anti-inflamatório. Tá certo? Terceira coisa que acontecia muito lá no consultório do Dr. Leandro Minozzo. Tinham pessoas que tinham problema digestivo, problemas no aparelho digestivo, né? E o que acontece? Pessoas com problemas no aparelho digestivo, elas têm dificuldade de absorção de nutrientes, tá certo? Então digam pra mim, vocês conhecem alguém? Com certeza vão falar que sim. Vocês conhecem alguém que tome omeprazol? Vocês conhecem essa medicação, né? Se vocês não tomam ou não conhecem essa medicação que é tão comum, eu já vi muitos idosos tomando omeprazol em jejum, né? Quem toma omeprazol, por exemplo, tem dificuldade na absorção da B12. Geralmente, quando a pessoa toma omeprazol, o médico já passa a B12 junto, porque sabe que ela vai ter uma baixa absorção desse nutriente. Tá certo? E a B12 é uma vitamina essencial para os neurônios, por isso que dizem que ela é tão boa para a memória. Ok? Pessoas também que tiveram que ser submetidas a cirurgias do estômago, cirurgias de redução do estômago, a famosa bariátrica. Elas sofrem também, elas têm que tomar uma série de cuidados para não ficarem deficientes em vitaminas do complexo B, em vitamina D e zinco. Então, muito cuidado, tá, gente, nessa questão. Porque essas três coisas que eram tão recorrentes lá no consultório do Dr. Leandro fez ele se atentar a alertar as pessoas sobre isso. Tá? Vejam se o seu ômega 3 está bom, veja se a sua B12 está boa, que são fundamentais aqui para o funcionamento dos nossos neurônios. Então aí nesse ínterim, para te ajudar nesse processo aí da dieta anti-Alzheimer, o papel fundamental do médico, tem que ser presente na sua vida, seu médico tem que ser seu amigo, o auxílio de exames clínicos e laboratoriais e principalmente também, né, o profissional da nutrição, que ele vai te ajudar aí a dar um norte através da alimentação, a adquirir esses nutrientes de maneira natural, sem suplementar. Então, se você, por um acaso, é a louca da suplementação e toma por conta própria, possa ser que você esteja tendo aí um gasto desnecessário, porque você está mal orientada, você está tomando por conta própria, você não tem conhecimento nenhum sobre a fisiologia do nosso corpo. E é triste, né? Porque você não vai estar prevenindo nada, você vai estar, de repente, até sobrecarregando algum órgão devido à absorção dessas coisas que, de repente, nem são para você nesse momento. Tá certo? Então, gente, assim, para terminar com chave de ouro essa última aula, eu quero te lembrar que tudo isso foi sobre prevenção. Eu quero que vocês tenham esse conceito da prevenção para tudo, mas para tudo mesmo, gente. Prevenção é vida. Prevenção não só é para a doença do Alzheimer, não. Prevenção é, como eu te falei, é para sua parte financeira, né? Para você ter reserva de emergência, para você ter reserva de saúde, a tão famosa imunidade que vai deixar a gente bem longe dessa Covid-19. Reserva aí, prevenção, né, para ter reserva emocional, que é a nossa resiliência, nossa capacidade de ser resiliente.
ter aí reserva intelectual, ter reserva mental, que é a nossa famosa reserva cognitiva, que vai prevenir a gente de ter essa doença, que vai fazer a gente ficar mais sábio, né? Adquirir mais conhecimentos, e conhecimentos, pessoal, que te tirem da zona de conforto. A gente não faz só o que gosta. Você acha que eu já me imaginei fazendo karatê? Fala pra mim, eu tenho cara de quem faz karatê? Tenho cara de quem faz aikido? Eu me desafiei a fazer uma coisa que me tirasse da minha zona de conforto. Tá? Então se desafiem a fazer coisas que saiam um pouco da tua rota, que sejam assim, muito diferentes das coisas que vocês imaginam para vocês. Entendeu? É isso que vai te dar uma reserva cognitiva poderosa. Poderosa. Porque, gente, mesmo que as imagens, que exames de imagem evoluam, que a tecnologia evolua e que o diagnóstico de Alzheimer seja feita de uma maneira rápida e assertiva, ela não vai deixar de ser uma doença multifatorial. Ela não vai deixar de ser uma doença do estilo de vida. Você vai ter que continuar fazendo o que eu estou te falando, que é trabalhando em cima da prevenção. A origem e a progressão dessa doença são muito complexos. Você pode conviver com essa doença há anos e anos e anos e anos. Mas o que a prevenção vai te proporcionar? 2 anos a menos. Quer dizer, 2 anos a mais sem essa doença. 5 anos a mais sem essa doença. É isso, é sobre isso. Eu não vou te afirmar que eu não vou te garantir que o que eu estou falando para você vai te deixar longe da doença de Alzheimer. Ai, Danilo, eu não vou desenvolver. Não é isso que eu estou falando. Você continua correndo risco. Eu, você e todo mundo. Mas, se a gente trabalhar em cima da prevenção, vai que você fica até 80, 90 anos sem esse raio, sem esse cacete dessa doença. Já vai ter valido a pena, gente. Entenderam? Já vai ter valido a pena. Vem comigo dentro desse raciocínio. Porque mesmo que você tenha exames assertivos, vão continuar te propondo o tratamento monoterápico. Vão continuar te passando memantina, vão continuar te passando donepezila, vão continuar te passando o Excelon. E sabe o que eles vão fazer? Vão ficar lá tapando suas placas amiloides, afetando outros neurônios, e o raio da origem da doença não foi resolvida. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Então, pessoal, meu objetivo com a maratona acaba por aqui, tá? Eu estou muito satisfeita, sabe por quê? Porque eu não queria entregar uma receita de bolo para vocês. Todo mundo gosta de um método, todo mundo gosta de um passo a passo, ninguém quer botar a cachola para pensar que é tudo pronto. A tecnologia, o pai Google, tá aí com receitas prontas. Não foi isso, nunca, tá longe de ser minha proposta aqui. Eu quis realmente que vocês aprendessem ao máximo o que é, como surge e a atuação de cada aspecto preventivo dessa doença. Vocês vão adequar a maneira de vocês à dieta anti-Alzheimer. E se quiserem também, né? Pegar um conhecimento ou outro e ir aplicando na vida de vocês, porque eu vou continuar defendendo dentro da minha linha editorial aqui da página do Instagram. Tá certo? Eu creio piamente que essas informações você possa fazer alterações no seu estilo de vida, mas à sua maneira. À sua maneira. Não tô aqui cagando regra e não tô aqui dizendo que eu sou exemplo, porque eu não sou, mas eu vou continuar buscando ser melhor. E se eu puder emanar isso para vocês, eu vou continuar fazendo. Eu me comprometo que seja aqui agora o meu propósito de vida. Tá certo? Combinado, gente? Então, eu repito, possa ser que nada que eu esteja falando aqui vá garantir que você não tenha essa doença. Mas se eu pude, de alguma forma, impactar você, se eu pude fazer com que você, com seus entes queridos, seus familiares, seus amigos tenham 2 anos a mais de vida, 5 anos a mais de vida ou 10 anos a mais de vida de qualidade, de autonomia, de independência, de funcionalidade, pronto. Já cumpri o meu papel.
tá certo? Obrigada, querida. Obrigada. Eu vou dividir sempre. Obrigada. Você trouxe muito conteúdo bom, tanto para os idosos quanto para as pessoas adultas que estão cegas e vivendo automaticamente sem pensar em nada. Exatamente. Sabe por quê? Porque gasta neurônio pensar, né? Ou gasta ou produz mais. Porque o cérebro, acredite se quiser, ele consome muita energia, ele ama energia, ele gosta de energia, ele gosta que a gente se mantenha em movimento. E isso dá trabalho. Se você pesquisar aí, o cérebro é o órgão que gasta mais energia. Gente, ele é feito de redes elétricas. Você tá rindo, né, Bárbara? Mas dá trabalho, então sai dessa merda quentinha que você se botou aí nessa zona de conforto, que eu também gostava muito de ficar, porque enquanto eu era muito ignorante, tudo estava lindo, tudo estava bom. Mas depois que eu comecei a adquirir conhecimento, um atrás do outro, eu não consegui mais desver as coisas. Agora eu fico querendo saber mais, querendo saber mais, querendo saber mais. E o que faz sentido para mim, eu guardo, compartilho. O que não faz sentido para mim, eu boto numa gavetinha, depois eu queimo, tá certo? Façam o mesmo. Paz para vocês, boa noite. Se vocês não tiverem dúvidas, mande aí no direct, compartilhem a experiência de vocês com essa maratona sobre Alzheimer. Eu estou muito satisfeita de ter feito esse trabalho. Foi um outro desafio, porque a maratona foi junto com a jornada da nova cuidadora. Aí a jornada acabou e o desafio da maratona do Alzheimer continuou. Então eu tive que pesquisar muito, isso exigiu de mim, eu estou satisfeita com o meu resultado. Eu espero que vocês estejam satisfeitos também. Quem não viu, vai lá, volta, assiste as 10 aulas com calma, tá tudo gravado no IGTV. Eu compartilhei ali tudo numa série, né, série Alzheimer. Então, possa ser que de repente, futuramente, isso vire áudio lá no grupo do Telegram. Vem para o grupo do Telegram também. O que você está esperando para fazer parte dessa rede de apoio entre nós, mulheres que cuidam? Beijo no coração de vocês. A gente se encontra semana que vem. Eu tô sem tema, então se vocês puderem sugerir um tema, Tia Dani vai agradecer. Tá certo? Tchau, gente. Boa noite.